The Umbrella Academy foi lançado aí em 2019 e a série começou a ter um hype maior esse ano com o lançamento da segunda temporada. Bom, pra mim, eu percebi assim que eu vi os primeiros pôsteres, eu falei Caverna do Dragão. Cada um dos personagens é um dos personagens de A Caverna do Dragão, não tem jeito. Diz se é ou não é verdade. Pois é. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou estar falando aí das minhas percepções. Se inscreve no canal, beleza? Conta aqui pra mim nos comentários qual que é o seu personagem favorito de The Umbrella Academy. Eu vou falar qual que é o meu personagem favorito nesse vídeo, então é por isso que você tem que continuar até o final, beleza? The Umbrella Academy foi lançado lá em 2007 como quadrinhos pelo Gerhard Way e ilustrado aí pelo Gabriel Bá, que é brasileiro, inclusive. E aí, passado algum tempo, né, foi feito aí a tentativa de fazer um filme, só que depois, na verdade, a Netflix comprou os direitos para poder transformar em série, e eles conseguiram traduzir bem. E a primeira temporada, eles se focam principalmente nas HQs Dallas e a Suíte do Apocalipse. No caso, a Suíte do Apocalipse tem um certo foco ali na Vânia, é o que eu vou estar falando aqui nesse vídeo também, principalmente. A sinopse dá conta do seguinte: um bilionário excêntrico chamado Redmond Hardgreaves, ele recruta 7 bebês que nasceram de maneiras completamente misteriosas no dia 1º de outubro do ano de 1989. Dessa forma, essas crianças elas são recrutadas e levadas para serem criadas por ele, e ele cria eles ali, só que ele abusa muito deles psicologicamente, trata eles mal, e ele não necessariamente tem aquele carinho de pai que geralmente teria por conta da personalidade dele. Dessa forma, eles crescem e meio que se revoltam contra ele, e aí acabam abandonando e cada um vai seguindo o seu rumo. E a história começa justamente quando ele morre. E aí quando ele morre é que você tem o start inicial ali e todas as questões que envolvem eles vão se desenrolando, se misturando com outra trama paralela que é protagonizada principalmente pelo número 5. Pois então, essa trama paralela aí protagonizada pelo 5 é o que mais ou menos é o fio condutor da primeira temporada, principalmente até o episódio 7. Depois disso a história muda um pouco de foco, eu vou estar falando disso daqui a pouco, mas o 5 ele meio que protagoniza a série e é impressionante como pode um personagem protagonizar tanto uma série nessa vida. E a partir de agora, gente, esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não viu a primeira temporada de The Umbrella Academy, assiste lá e depois volta aqui pra assistir, beleza? Aqui a gente tem viagem no tempo, e a viagem no tempo é justamente meio que ali o fio condutor pra gente entender algumas coisas. Só que diferentemente de Dark, que eu tô deixando uma playlist aqui, se você ainda não assistiu, se você não conhece, Dark fala de viagem no tempo utilizando o conceito do determinismo causal, ou seja, tudo o que aconteceu no passado não pode ser alterado porque aquilo faz parte de todo um ciclo que vai sendo continuado até chegar no momento presente. E o tempo ele funciona como uma coisa só. Já The Umbrella Academy explora o tempo de uma maneira diferente. Primeiro que ele não tem nenhum embasamento científico, a série não tem nenhuma pretensão científica, é tudo fantasia. E aí eles exploram o tempo com a possibilidade de, se você voltar no tempo, você consegue alterar o futuro, você consegue alterar ali a linha temporal. E é por isso que você tem a comissão. Essa comissão ela vai fazer justamente o papel de permitir que as coisas sigam o seu caminho natural ali para não ter muita divergência, para não ter muitos problemas. Só que o grande problema que o 5 encontra é que quando ele viaja no futuro, contradizendo aí as questões do pai dele, ele acaba chegando no tempo em que descobre que o apocalipse aconteceu e no caso ele precisaria evitar, depois de muitos anos que ele passa ali sozinho, ele volta no tempo e aí a trama basicamente gira em torno de tentar evitar que esse apocalipse aconteça. E o que é interessante? Se você for observar, no episódio em que revela finalmente que os personagens morreram no apocalipse e que ele arrancou o olho lá do Harold Jenkins, que no caso era o que aconteceria, as modificações que aconteceram na linha temporal pelo fato de ele saber que isso ia acontecer, fez com que o futuro fosse diferente. Só que tem um detalhe, o 5 ele sabia que o apocalipse ia acontecer, ele não sabia quem queria causar o apocalipse. Só que até ali, mais ou menos no episódio 7, que são episódios muito bons, né, do episódio 4 até o episódio 7, são sensacionais, são episódios realmente muito bons. Você tem a trama principalmente focada no 5 ali, né, na relação dele com a comissão, e depois é que você vai entender que, pelo fato da Vânia estar descobrindo os poderes dela, ela seria a grande causadora do apocalipse. No caso, o arco da Vânia, ele é desenrolado desde o começo da temporada. Então você tem o arco dela, e esse arco ele é levado ali e mostrando principalmente a descoberta dos poderes dela, que é baseado na HQ do A Suíte do Apocalipse. E aí, dito isso, a gente tem os personagens nos quadrinhos e os personagens na série. Tem umas certas diferenças aí, eu vou estar falando aqui, porque, por exemplo, o número 1 nas HQs, ele se chama Space Boy. O número 2 seria o Kraken, o Diego.
A número 3, que é a Allison, ela seria a Rumor. O número 4 seria o Sins, que é no caso o Klaus. Número 5 seria o The Boy, que seria justamente o número 5, que no caso ele não tem nome na série. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas vocês vão ter que comentar aqui se esse tema é relevante ou não, beleza? Depois você tem o Horror, que seria o número 6, que morre na série. E por fim, a Violino Branco, que seria a número 7, que começa sem saber que tem os poderes. Na primeira temporada, os grandes vilões são Hazel e Chacha, que no caso, eles são muito engraçados. Só que nos quadrinhos eles não têm tanta importância, só que na série eles têm muita importância e servem aí como os vilões para poder fazer a trama encaminhar. Só que uma coisa que eu não entendo, gente, desde quando personagens atirando, que não tem nenhum tipo de poder, vão conseguir confrontar caras que têm poderes incríveis? Só que, na verdade, se esse vídeo aqui der certo, se der muitos views, eu vou estar lançando um vídeo falando sobre a segunda temporada. Só que de qualquer forma, eu já vou deixar um vídeo pré-programado falando sobre os poderes dos personagens e fazendo meio que um ranking aí para poder determinar quais deles são os mais fortes, quais são os mais fracos, beleza? Por isso que você deve se inscrever aqui no canal e deixar seu like nesse vídeo, ok? Bom, e falando sobre a série, gostei muito da primeira temporada, achei a primeira temporada muito bacana, é coesa dentro de si, é uma história mais leve, ela tem muitos subtramas de humor ali, e ela não se leva muito a sério, você não tem ciência, aquela ciência pesada de Dark, você não tem aquele clima horrível, não tem aquelas responsabilidades pela questão da viagem no tempo, não tem incesto. Por falar em incesto, um episódio que me deixou muito frustrado foi justamente o 6º episódio, que é aquele episódio em que os 5 destrói as maletas e volta no tempo. Porque você percebe que nesse episódio os personagens tiveram uma progressão gigante, eles vão descobrindo muitas coisas importantes. E aí chega no final do episódio, de repente a gente volta pro começo e fala, gente, mas jogou tudo pelos ares. A série ela não vai fazer tipo um outro enredo para poder justificar todas aquelas questões. Quando o 5 volta no tempo, ele muda algumas coisas, porque agora a gente já sabe que o Harold Jenkins é o cara que causa aí o apocalipse, o dono daquele olho. Então isso muda a linha do tempo. Então, por exemplo, no episódio 7, as mesmas tramas que são elaboradas, são explicadas ali no episódio 6, elas voltam, só que sob uma nova perspectiva, mas acaba que dá no mesmo. E desse momento em diante, a gente tem um foco principalmente na Vanya, se tornando aí uma vilã, porque, na verdade, ela meio que serve como uma anti-heroína na primeira temporada, só que lá nos quadrinhos ela não é anti-heroína, ela é realmente, de fato, uma vilã. E tem um relacionamento com o boy lixo do Leonard, que infelizmente a gente não sabia que ele era aquele capacho, filho da mãe, mas tudo bem, é assim mesmo. E eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou de The Umbrella Academy? Eu devo fazer um vídeo falando sobre a segunda temporada? Vocês acham que é relevante? Porque eu tô achando interessante falar de séries que envolvam viagem no tempo, vou trazer mais séries aqui, por isso você deve se inscrever no canal, beleza? Gostaria muito de saber a sua opinião. É isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo vídeo, tchau!